nasci em Bauru e durante toda a minha vida morei em Bauru e continuo morando em Bauru. Eu viajo durante a semana para todos os lugares que eu tenho que atender os meus clientes e sempre tendo como Bauru, a minha cidade natal, a minha base, a minha família. Criei meus filhos em Bauru. Sou casado com a Mônica, tenho 3 filhos, Daniele, Mariana e Gabriel. Sou avô de gêmeas, que são lindas. Passei a minha infância sempre numa situação voltada ao esporte, sempre praticando natação. Depois acabei voltando a morar em São Paulo para fazer a universidade. Me formei em São Paulo, morei um tempo da minha vida aqui e coisa de há 30 anos eu voltei para Bauru e continuo de lá, trabalhando na mesma área de sempre, que é a área de seguros. Ainda na infância, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, com habilidades manuais, facilidade de consertar as coisas. Então, rapidamente, acabei também me apaixonando por outras atividades como a música. Então, comecei a tocar bateria, toco até hoje, e com 15 anos eu já tocava profissionalmente em bares, em bailes naquela época. Cheguei em São Paulo com a visão de ser só músico. Meu objetivo era esse, era tocar em São Paulo. Quando eu mudei para cá, meu irmão Alberto, que sempre foi para mim, para o meu irmão Álvaro, que eu sou gêmeos também, uma pessoa muito importante, porque sempre nos ajudou a fazer as nossas escolhas. E ele disse para mim: André, a música é realmente uma excelente opção, mas tente pensar em outras opções, não ter somente uma única opção. E foi por aí que eu me enveredei para o campo do direito, me formei advogado na PUC, aqui em São Paulo. Meu irmão Álvaro fez o Mackenzie, mas sempre tocando durante a noite, estudando e trabalhando. Então foi assim que eu basicamente comecei minha vida profissional, dos 18 até os 25 anos, quando eu casei, e aí começa uma outra etapa. Eu comecei a trabalhar com 17 anos como corretor de seguros com o meu irmão Alberto. Foi quando nasceu a AD, Corretora de Seguros, que foi a empresa que foi a nossa origem profissional. E seguro é um tema que depende muito da interpretação de um contrato. A pólice de seguros é um contrato. Então, naturalmente, eu tinha 2 opções, ou para o campo da engenharia ou para o campo do direito. E o campo do direito, sempre a área de humanas me chama muita atenção. Lidar com pessoas, e foi mais ou menos natural. A partir daquele momento que eu ingressei na faculdade de Direito, me apaixonei pelo tema dos contratos. Depois, acompanhei desde do nascimento da Constituição de 88, passei pela formulação da Lei 8666 de licitações em 93, vi o nascimento da Lei 8987, de concessões, depois a lei de PPPs em 2014. Então, é fácil você ter uma visão assim, como um filme, e não como uma fotografia. E assim que eu me apaixonei pelo direito e nunca deixei de estudar, e tenho feito pós-graduação, especializações, certificações, sempre voltado nessa área, fazendo um link com o contrato de seguros, que aí sim chega naquela etapa onde a gente tem que tomar algumas decisões na vida. Você pode ser um profissional especialista ou você pode ser um profissional generalista. O meu pai era médico, meu pai era ginecologista. Eu sempre tive na visão minha de experiência que para a gente ser diferenciado em alguma atividade, você tem que conhecer muito bem o que você faz e um pouco além da média. E foi assim que eu me dediquei na especialização, não só do direito do seguro, mas também no direito da infraestrutura. Em 94, eu fui convidado por um dos nossos clientes para participar de uma audiência pública de a primeira concessão de rodovia que teria no Brasil, que era logo depois da Ponte Rio-Niterói, que era Rio Petrópolis, Rio Teresópolis. Então, eu fui para Brasília numa audiência pública com esse nosso cliente, que ali eu percebi que tinha um horizonte inexplorado, que era importantíssimo
a gente pensar em soluções que até então não existiam. Os contratos de seguro eram muito mais celebrados para empresas privadas, mas numa colaboração público-privada era a primeira vez que se tinha notícia. Antes até da lei de concessões, a 8987, está praticamente resolvido. Naquele momento eu percebi que os contratos de seguros que existiam no Brasil não eram adaptáveis aos modelos do desenvolvimento da infraestrutura que teríamos pela frente. E foi quando, então, a gente começou a trabalhar para criar um padrão diferenciado daquilo que existia, o que era ofertado pelo mercado. O primeiro desafio foi entender com o ressegurador, na época, se existia ou não uma apólice de seguros que poderia cobrir estradas, pontes e viadutos, porque as apólices elas excluíam, na sua essência, pontes, estradas e viadutos, que era objeto da cobertura. Então foi feito um trabalho no IRB, na época, com os diretores do IRB, que gentilmente nos receberam. Um grande colega da época, Walter Polido, que hoje é uma referência no direito do seguro, nos atendeu e nos orientou para qual seria um melhor padrão para definir um tipo de contrato de seguros que fosse adequado ao programa. E, na sequência, surgiu o programa de concessões de rodovias no estado de São Paulo. E um outro desafio nós tivemos pela frente. Os contratos iniciais foram modelados prevendo uma garantia por 20 anos. Quase que impossível você ter alguém que garanta você por 1 ou 2 anos, imagina por 20 anos. Então, coube a mim fazer o contato, na época, por uma demanda de um cliente, no governo do estado de São Paulo. Na época foi com o DR, não existia nem Artesp naquela época, e mostrando, juntamente com o Dr. Possiede, que era um líder também, um dos precursores do seguro garantia no Brasil, para mostrar para o governo do estado de São Paulo que uma apólice de seguros por 1 ou 2 anos seria extremamente possível de ser desenvolvidas e, com isso, viabilizaria o setor de concessões de rodovias no Brasil. O primeiro edital da Autoban deu deserto por conta de que a garantia prevista era de 20 anos. Então, depois dessa ação conjunta que nós fizemos junto ao DR, que depois se tornou Artesp, nós viabilizamos o programa de seguros de concessão. Eu diria que no Brasil, principalmente porque o São Paulo puxou a fila, inaugurando as concessões de rodovias no Brasil. E esse foi o segundo momento em que nós conseguimos, ainda de uma forma mais rudimentar, convencer o Estado de que era possível, sim, estruturar uma concessão de rodovias com uma apólice de seguros que tivesse um período de 1 ou 2 anos. E de lá para cá, o programa de concessões no Brasil tem sido um sucesso. Eu tive a sorte de ter muitos amigos e pessoas muito queridas, professores que se tornaram amigos. Um desses professores, próximo a 2014, professor Carlos Ari Sandfield, uma referência na área do direito administrativo, foi uma referência para mim na graduação, foi meu professor na graduação e sempre muito próximo. Eu tomei um café com ele que eu tinha muitas dúvidas sobre como é que naquela época era a diferença de riscos alocados entre o público e o privado num contrato de concessão, num contrato de uma PPP. E ele me falou: André, olha, as perguntas que você me faz, não existe uma resposta. Realmente você vai ter que pesquisar sobre isso. E pediu para eu me inscrever num curso, que eu não sabia exatamente qual seria esse curso, mas ele deu o endereço lá na FGV. Então fui lá, e era um curso de especialização em Direito da Infraestrutura, uma pós-graduação. Me inscrevi, fiz o curso, e naquele momento eu, de fato, tive uma mudança de perspectiva na minha carreira, que eu deixei de ser um especialista em direito do seguro e passei a entender um pouco mais o direito da infraestrutura. Foi ali que eu passei a ter uma visão diferente dos problemas e, com isso, você pensa melhor nas soluções. Então, esse período de 2014 para 2015, já vão fazer quase 10 anos que eu me formei, não parei de estudar, tirei as certificações internacionais do CP3PF, mais recentemente do 5 Case Model, que é como o governo de UK modela projetos de infraestrutura. Tenho também atuado hoje como professor
tanto na Escola de Negócios de Seguros, quanto na PUC de Minas, no MBA de Infraestrutura, quanto da FESP. Então, eu procuro sempre utilizar a minha base acadêmica com a experiência profissional, compartilhando em dados e informações de mercado que possam ajudar outras pessoas, para quem quiser aprender um pouco mais do que o mercado de infraestrutura. Naquele período, eu sentia falta de conhecer um pouco mais da indústria da infraestrutura. Nós tínhamos um bom conhecimento no setor agro, atuando como especialistas na área de seguros de usinas de açúcar e álcool, e no setor da construção também. Mas aquele primeiro momento, a primeira onda de investimentos de infraestrutura no Brasil, se deu ali na década de 90, quando as construtoras estavam deixando de ser apenas fornecedores de obras e serviços públicos através do modelo do Corporate Finance, migrando para operadores de concessões de rodovias. Então, eu precisava entender um pouco mais. Um amigo muito próximo na época, Bruno Brito, me convidou para participar pela primeira vez de uma reunião do GRI, e eu saí de lá praticamente sócio. A partir daquele momento, não deixei mais de frequentar as reuniões do GRI. Em 2017, com a nossa migração para a March, que é a empresa do qual hoje eu sou o diretor da área de infraestrutura e construção, nós trouxemos essa ideia do GRI como um núcleo de influência, uma forma de você não somente conhecer pessoas e estar presente, mas colaborar com informações de qualidade para que o nosso cliente possa também aproveitar essa oportunidade e desenvolver negócios de forma diferenciada e até entregando um produto melhor para a sociedade. Quem hoje opera infraestrutura tem a principal missão é contribuir para a entrega da infraestrutura urbana e social de qualidade para a população. Independente de questões de ordem econômica, política ou social, todos nós que operamos infraestrutura, inclusive vocês do GRI, estão com o mesmo propósito, de oferecer para a população uma infraestrutura adequada que possa, de fato, seguir ali os conceitos que foram inicialmente previstos. Hoje a March ela é membro do GRI em toda a América Latina, não somente eu, mas os nossos colegas Fernando Orellana, Paula Lopes, que é a nossa líder regional, tem um apreço muito grande pelo clube e sempre que possível participamos de eventos não somente no Brasil, como fora do Brasil também. O GRI é muito mais do que uma base de networking, porque hoje com todas as mídias e todas as oportunidades de relacionamento que você tem, encontrar pessoas realmente você encontra. Mas eu acho que eu tenho a convicção que o GRI é um centro de excelência de inteligência de mercado, a forma como eu vejo. Porque quando você precisa de dados e informações, através da inteligência artificial, você encontra muita coisa. Mas, além disso, ter informações no momento necessário, no momento correto para a tomada de decisões, talvez seja o principal diferencial. E o GRI proporciona isso na medida em que convida para os seus eventos não somente os membros, mas também entes públicos, autoridades do governo, pessoas que fazem a diferença na indústria da infraestrutura. E eu tenho a convicção de que é um dos principais núcleos que influencia e compartilhamento de dados e informações no mercado. Os eventos de Nova York são muito bons. E você tem aquela semana onde parece que o Brasil está em Nova York, não é o GRI que está em Nova York, o Brasil está em Nova York. Então você encontra pessoas que você não vê há muitos anos. Então todos os anos, um por um, são especiais. E sempre que é possível, como eu gosto de jazz, a gente organiza uma turminha para ir ouvir música, ouvir jazz, e é muito bom. Fico muito feliz de ter a chance de participar, e já estou celebrando 10 anos. Praticamente eu fui em todos os eventos do GRI, só não fui em um que foi no meio da pandemia, que esse eu não tive autorização para viajar, como ninguém praticamente teve. Mas é uma área que é um evento muito importante. Eu tenho uma crença que a infraestrutura no Brasil é o que move
o nosso dia a dia, é o que vai trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas, para a nossa população. Então, todos esses investimentos de natureza pública e privada que estão previstos ao longo dos últimos 10 anos, e tem um material muito bom, bem feito também pela BDIB, que é o Livro Azul, que ela traz uma trajetória do investimento público e privado ao longo desses anos, e a gente sabe a importância que é do mix do capital público e privado em benefício da infraestrutura. Então, a minha expectativa é que perdure não só pelos próximos 10 anos, mas pelos próximos 50 anos, para que os nossos netos tenham essa chance de ter uma infraestrutura urbana e social de qualidade, diferente do que muitos de nós tivemos no passado. O livro meu de cabeceira chama-se Acorde para o Sucesso. É um livro que faz uma analogia entre uma orquestra e uma empresa, mostrando a diferença que tem onde você precisa utilizar numa banda, numa orquestra, algumas regras claras, seguir uma partitura. Em alguns momentos você pode ter improvisação, mas não é aquilo que é a essência da música, a não ser no jazz. Até tem um artigo que eu escrevi, que eu falo sobre isso, improviso só no jazz, que eu faço uma analogia entre projetos de infraestrutura e o jazz, dizendo que em infraestrutura não pode ter improviso. Vamos deixar a improvisação para o jazz, porque ali tem o campo para isso. Então eu recomendo o livro Acorde para o Sucesso. Nado até hoje, faço mountain bike há 30 anos. Além disso, tenho 2 bandas. Uma é o Dabos Brothers, que está sempre tocando. Já tocamos nos eventos do GRI. Depois precisa lembrar de trazer o Dabos Brothers novamente. E temos a Virtual Drum Band, que foi uma banda que a gente desenvolveu na pandemia para poder tocar online, ao vivo, em tempo real. Uma experiência no mundo, talvez tenha sido a primeira experiência com qualidade. E hoje essa banda toca presencial também. Além disso, eu gosto muito de ficar com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos. Primo muito pelo relacionamento pessoal. E sempre que posso viajar também, que é uma forma de você aprender, principalmente locais históricos, que é uma área que me atrai com bastante força. Eu continuo trabalhando, estudando, me divertindo, porque o mais importante na vida é se divertir e ser feliz. Então é o que eu tenho como aspiração para o futuro. E muita saúde e bons amigos.